Oi, pessoas! Então, gente, de volta para mais uma aula, né, de química e continuando o nosso assunto sobre ligações químicas e ligação, especificamente a ligação iônica, tá? Lembra que é ligação iônica? Gente, ligação iônica é uma ligação que acontece entre íons. Aí lembra que existe o íon positivo e o íon negativo, tá? Não esquece disso não. Bom, que mais? É cátion e ânions, beleza, mas os cátions são formados por um metal e os ânions são formados por um metal ou hidrogênio. Então, a ligação iônica é sempre uma ligação entre metal e ametal ou metal com hidrogênio, tá? Bom, agora o que eu vou falar sobre ligação iônica? Assunto de hoje, pessoal, nós vamos falar das características gerais dos compostos iônicos, né? Quais as propriedades dos compostos iônicos aí? Primeira característica forma um retículo cristalino, tá? Lembra o seguinte, quando a gente fala de composto iônico, a gente pensa num cátion e no ânion, né? Como exemplo aí eu coloquei o sal de cozinha ou o NaCl, o cloreto de sódio, que é o nome oficial do sal de cozinha aí. A gente pensa que é um cátion e um ânion. Tá certo pensar um cátion e um ânion? Sim, mas não é simplesmente, cátion e ânion, mas não é simplesmente um cátion e um ânion. Composto iônico geralmente é vários cátions ligados a vários ânions. Aí você fala assim, nossa, Joyce, um cátion liga no ânion, que liga no cátion, que liga no ânion, que liga no cátion, né? O positivo, no negativo, positivo, negativo. Sim, mas mesmo assim, olha só, não é essa estrutura plana. Essa estrutura ela é tridimensional, tá? Eu tenho cátion e ânion, positivo e negativo, aí ser atraído em todas as dimensões. Então, quando eu vejo um composto iônico, quando eu vejo um grãozinho de sal, um grãozinho só, nesse grãozinho eu tenho uma infinidade é quase que infinita a quantidade de cátions e ânions aí, tá? E esses cátions e ânions, eles são muitos, mas eles não ficam desorganizados na estrutura. Eles se organizam perfeitamente, inclusive a gente vai chamar essas organizações aí de retículo cristalino, tá? Uma outra maneira aí de representar, que eu coloquei aí abaixo, tá vendo aí? Eu tenho um arranjo cristalino, retículo cristalino, observa que tem uma organização certinha, tá? Uma organização cúbica aí, onde cada elemento se liga aí no outro, como se estivesse num vértice de um cubo. Então, primeira característica dos compostos iônicos, eles não são formados por dois íons, um cátion e um ânion, tá? Todo composto iônico, gente, ele é um aglomerado de íons. Esse aglomerado organizado de íons, né? Esse tanto de íons organizado a gente vai chamar de retículo cristalino. Então, primeira característica dos compostos iônicos, formam retículo cristalino. Tá? E aí eu coloco algumas outras substâncias, o cloreto de césio, o sulfeto de zinco, o fluoreto de cálcio, tá? E seu arranjo cristalino aí, tá? Cada um tem um arranjo específico, mas a gente não é interessante, a gente não precisa saber especificamente disso não. Se algum dia vocês forem estudar mais a fundo, né? Vocês vão estudar esses arranjos aí. Mas para nós aqui é só vocês saber que os compostos iônicos formam retículo cristalino. O que é isso? É uma aglomeração de átomos em todas as dimensões. São muitos átomos ligados organizadamente, tá? Agora, devido ao fato de formar retículo cristalino, né? Devido a esse fato, os compostos iônicos vão apresentar duas outras características interessantes para gente. Primeiro, ponto de fusão e ebulição muito elevados. Muito. Que é muito? É muito. Muito é quanto, Joyce? Gente, se você pensar ponto de fusão, é só para lembrar o que é fusão, gente. Ponto de fusão é a temperatura, deixa eu escrever aqui, ó. Temperatura na qual a substância passa do estado sólido para o líquido. Isso é a fusão. E a ebulição é a temperatura na qual a substância passa do líquido para o gasoso. Gente, passar de sólido para líquido para gasoso é nada mais, nada menos do que eu separar, lembra? No estado sólido, os átomos, os elementos, né, estão juntinhos. No estado líquido, um pouquinho mais distante. No estado gasoso, mais distante. Então,
atingir a temperatura de fusão e ebulição vai fazer com que as moléculas se afastem, tá? Então, é fácil afastar essas moléculas no composto iônico? Olha só, dá uma olhada nesse exemplo aqui de baixo. Eu quero afastar o sódio e o cloro aqui, ó, tá? Eu quero chegar o sódio mais para a esquerda e o cloro mais para a direita. É fácil afastar esses dois aí? Tá? É facinho, a gente gasta, separar esses dois íons aí é fácil, a gente gasta pouca energia, tá? Tranquilo. Mas o problema é, nos compostos iônicos, a gente tem um retículo cristalino, então eu não vou simplesmente afastar dois íons, eu vou afastar vários íons. Quando eu vou afastar todos esses íons aí embaixo, né, separar várias cargas positivas de várias cargas negativas, aí a gente tem um gasto altíssimo de energia, eu tenho que fornecer muito calor, eu tenho que chegar numa temperatura muito alta, tá? Por isso que o ponto de fusão e o ponto de ebulição é alto. Eu vou aquecer até... Só para vocês terem ideia, no caso do cloreto de sódio, o ponto de fusão é em torno de 800, aproximadamente 800 graus Celsius. Nem a chama do fogão chega nisso aí, tá? E o ponto de ebulição é em torno de aproximadamente 1400 graus Celsius. Tá? Então, para você derreter o sal, sabe quando a gente faz um meladinho de açúcar, derrete açúcar? Pois é, para você derreter o sal, né, você tem que chegar numa temperatura de 800 graus Celsius. Não dá para derreter na chama do fogão não, gente. Tá? Precisa de uma coisa mais potente aí. E imagina passar para o estado gasoso, pessoal. Chegar numa temperatura que o sal vai passar de líquido para gasoso, em torno de 1400, tá? Então, o ponto de fusão dos compostos iônicos é em torno de 1800, 900, tá? E ebulição para mais de 1000. Então, são ponto de fusão e ponto de ebulição muito elevados. Em consequência de ter um ponto de fusão elevado, a maioria dos compostos iônicos, a maioria não, todos eles, de uma maneira geral, eles vão sempre ser encontrados no estado sólido. Por exemplo, o sal de cozinha, ele na temperatura ambiente ele vai estar no estado sólido, tá? O osso, né? O osso humano ele é feito de carbonato de fosfato de cálcio, tá? Perdão. Ele é encontrado na temperatura sólida, tá? Muitas substâncias iônicas que nós conhecemos aí são encontradas no estado os compostos iônicos, de uma maneira geral, são encontrados no estado sólido, beleza? Bom, mais uma outra característica devido à formação do retículo cristalino. Gente, só uma questão. Se eu perguntar para vocês, por que um composto iônico tem ponto de fusão e ponto de ebulição elevados? Aí o que você vai responder? Olha, eu já deixei a resposta pronta aí, tá? Mas olha aí. Eles têm ponto de fusão e ponto de ebulição muito elevados por causa da formação do retículo cristalino e a presença de forças eletrostáticas. O que é forças eletrostáticas? É a atração entre positivo e negativo, tá? Então, a resposta está aí. Por causa da formação do retículo cristalino e a presença de positivo e negativo. Beleza? Bom, agora vamos para outra característica dos compostos iônicos. Eles têm ponto de fusão. Olha só, já falamos três características. Formam retículo cristalino, ponto de fusão e ponto de ebulição elevados e são sólidos à temperatura ambiente. Outra propriedade. São quebradiços, tá? O que significa isso, gente? Peraí, deixa eu mudar de cor minha tinta aqui. Quebradiços, né? O nome técnico é tenacidade, né? Eles têm uma baixa tenacidade, tá? Não resiste muita pancada aí não, beleza? Então pensa a seguinte situação, você tem um composto iônico, tá? E aí esse composto iônico, gente, é um sal, né? Um pedacinho de sal. Se eu pudesse representar ele é representado assim, ó, vários cátions e vários ânions, mais do que eu coloquei aí, tá? Isso aí é só simbólico. Bom, então se eu fosse representar um composto iônico, eu sei que ele é uma junção de vários cátions e vários ânions. E aí esse composto sofre uma pancada, né? Imagine que ele leva uma pancadinha aí, adivinha o que acontece? Olha,
eu desloco parte da estrutura. Quando ele sofre um golpe e desloca parte da estrutura, observa o que vai acontecer. Gente, negativo passa a ficar de frente com negativo. Não era positivo atraindo negativo na estrutura? Quando eu golpeio, cargas de mesmo sinal ficam na frente, uma frente à outra, tá? E essas cargas esses íons de mesma carga, eles entram em contato e eles passam a se repelir, tá? E aí a gente tem repulsão. Essa repulsão vai fazer com que a nossa substância, ela parta em vários fragmentos, tá? E aí o que acontece? Quebra. Por isso que os compostos iônicos são quebradiços, tá? Por causa daí, quando você golpeia, você desloca uma parte da estrutura e aí eu consigo ter aí cargas de mesmo sinal em contato, né? Negativo com negativo se repele, positivo com positivo se repele, e aí de repente o composto iônico, a estrutura toda, ela quebra, tá? Beleza? Por isso que a gente vai ter vários pedacinhos aí. Então, característica dos compostos iônicos, quebradiços, ok? Mais uma característica, essa é legal. Conduzem corrente elétrica. Compostos iônicos conduzem corrente elétrica. Joyce, sempre eles conduzem corrente elétrica? Gente, conduz, mas somente em duas condições, tá? Quando estão fundidos ou em soluções aquosas, tá? Agora, antes da gente falar sobre isso aí, pensa o seguinte, o que é a corrente elétrica? Gente, eu posso afirmar que um material conduz corrente elétrica quando eu tenho movimento de cargas, tá? Vou até escrever aqui, ó. Movimento de cargas. Então, pensa aí, elétrons, né? Movimentando, íons, cargas. Movimento de cargas, tá? O que essas cargas? Carga pode ser elétrons se movimentando, é o que acontece no fio de eletricidade da nossa casa, né? Os elétronzinhos movem, por isso que os nossos aparelhos, dispositivos funcionam. Ou pode ser também íons se movimentando. Então, nos compostos iônicos, adivinha o que movimenta? Os íons, tá? Íons. Então, olha só, os compostos iônicos vão conduzir corrente elétrica quando estiver fundido em solução aquosa. Vamos pensar três possibilidades aí. Primeiro, eu tenho uma bateria, né, ligada a uma lâmpadazinha e dois fios aqui que está cortado, separado. Dentro desse dispositivo aqui, eu vou colocar aqui dentro sal. Eu vou pegar minha saleira com um salzinho sólido, presta atenção aqui, sólido, tá vendo esse Szinho aí embaixo, tá? Vou pegar o salzinho sólido e vou jogar aqui dentro. Beleza. Quando eu jogo o meu salzinho sólido aqui, eu viro o sal, o pacotinho de sal que eu acabei de comprar aqui dentro, o que acontece? Nada. Tá? A lâmpada continua apagada. Conclusão que a gente tem aí, vai ter condutibilidade elétrica? Não, tá? Por que não tem condutibilidade elétrica? Gente, porque no estado sólido, como é que estão os átomos? Como é que estão os íons, né? O positivo, no negativo, o cátion, o ânion, positivo, negativo, positivo, beleza. Eles estão juntinhos, tá? E aí, esse positivo e negativo, eles podem se movimentar? Não, tá? Então, aqui, pessoal, as cargas têm posição fixa. No estado sólido, a posição das cargas, elas são fixas, elas não podem movimentar. Se não tem movimento de carga, tem corrente elétrica? Não, tá? Então, por isso que no estado sólido não tem condutibilidade elétrica. Agora, imagine a seguinte situação. Eu vou pegar o meu sólido, né, e vou aquecer. Por exemplo, nesse caso aí, eu vou pegar o meu composto de NaCl e vou fazer ele ficar líquido. Como é que a gente vai fazer isso? Sabe quando você pega um açúcar e aquece e ele derrete e vira um melado? Eu fundi ele derreteu? Então, eu vou fazer isso com NaCl, com sal de cozinha. Só que para mim fazer isso,
eu vou ter que atingir uma temperatura de mais de 800 graus Celsius, mas eu vou fazer isso. Eu vou pegar um dispositivo, vou pegar esse composto sólido e vou aquecer, 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 até ele passar para o estado líquido. O que acontece quando eu passo do estado sólido para o líquido? Os cátions e os ânions se separam, tá? Bom, se eles estão separados, né? Eles estão livres para movimentar? Sim, tá? Aqui, os cátions e os ânions, eles estão livres, eles não estão em posição fixa, livres. Ai, Cristo. Livres. O positivo e o negativo está solto, livre, leve e solto, tá? Se ele está livre, ele pode movimentar, olha lá em cima, movimento de carga, pode. O positivo pode andar. Deixa eu pegar aqui uma canetinha vermelha. O positivo pode andar e o negativo pode andar também, tá? Então, esse fato do positivo movimentar e o negativo movimentar, tá? É que faz com que a gente tenha condutibilidade elétrica. Aí, nesse caso, o que acontece com a lâmpada? Ela acende. Então, se eu colocar dois fios aí no sal derretido, sabe aquele meladinho de açúcar? Vamos fazer melado de sal? Já viu melado de sal? Não, né? Nem existe, né, melado de sal. Mas a gente derreteu o sal, tá? E aí, olha só, passa a conduzir corrente elétrica, ok? Então, quando o meu composto está fundido, o que é fundido? Está no estado líquido, tá? Ele conduz corrente elétrica. Agora, quando está em solução aquosa, aqui. O que é solução aquosa, gente? Muito sugestivo isso. Solução aquosa é eu pegar o sal e misturar com água. Pronto. Salzinho com água. É água salgada, água do mar, né? E aí, olha só. Quando eu misturo sal com água, o que acontece com os cátions e os ânions? A água separa eles, gente. Tá? Eles dissolvem na água aí, ó. A água separa eles. E aí, Joyce? E daí, quando a água separa, eles ficam livres para se movimentar. O cátion pode movimentar, o positivo pode movimentar e o negativo pode movimentar. Se esses íons ficam livres para se movimentar, a água vai fazer isso. Se eles ficam livres para se movimentar, pode conduzir corrente elétrica? Sim. Então eu tenho movimento de cargas aí. Nesse caso, o que acontece? A lâmpada também acende, tá? Então, quais casos, em quais condições que o meu composto iônico vai conduzir corrente elétrica? Quando tiver fundido, derretido, ou seja, no estado líquido, ou quando o meu composto estiver dissolvido em água, tá? Que eu vou falar em solução aquosa. Quando você enxergar esse aquezinho aqui, ó, tá? Beleza, gente? Então, ficamos por aqui, né? Espero que vocês tenham entendido. E guarda aí no seu coração.